Na Bolsa Americana, existem mais de 3.000 ETFs listados, de diferentes gestoras, objetivos, composições, rentabilidades e outras características. Mas de todos esses 3.000, 4.000 ETFs, existem dois que eu acho muito interessante e que eu imagino que todos os investidores que investem na Bolsa Americana deveriam ter. Com apenas esses dois ETFs, você consegue montar uma excelente carteira de investimento e colher uma ótima rentabilidade no longo prazo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar dois ETFs que qualquer carteira dos Estados Unidos deveria ter, porque eles são principais, trazem muita rentabilidade. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles, fazer uma comparação bem completa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então o primeiro ETF que eu acho que todos os investidores deveriam ter, esse aqui ele é muito bom, eu tenho bastante dele na minha carteira, é o famoso VOO. Esse é um ETF que vai seguir o índice S&P 500, um índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos em valor de mercado, abrangendo todos os setores da economia. Justamente por isso, esse índice é considerado um dos melhores indicadores das ações e da economia americana como um todo, usado globalmente em análises de instituições e investidores. Então, basicamente, o que esse ETF vai fazer? Ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que vai ter Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, essas gigantescas aqui que vocês conhecem. E o legal é que ele diversifica em vários setores bem interessantes, como a parte de tecnologia com 20%, eletrônicos aqui 18%, a parte financeira 12% do ETF, saúde 9%, e aí varejo e assim vai indo, né? Mas são vários setores que compõem o ETF em si. E aí de novo, né, ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos com percentuais aí de 6%, 5%, né, em Microsoft, Apple e Nvidia, e vai diminuindo esses percentuais nas outras 400 e pouquinho. E se a gente for pegar a rentabilidade desse ETF VOO nos últimos 10 anos, ele chegou a rentabilizar 239%, reinvestindo os dividendos apenas nos últimos 10 anos. E esse ETF aqui, ele é muito conhecido também por ser aquele baseado no mundo inteiro, né? Então quando as pessoas falam assim, a Bolsa Americana subiu tanto, isso quer dizer que o S&P subiu tanto, né? Que aí basicamente você está considerando esse ETF que eu tô falando para vocês, que tem o SPX também, todos eles fazem a mesma coisa, né? Que compram o S&P 500. E o interessante dele é que ele vai abranger essas 500 empresas que estão sempre alternando. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas são sempre as top empresas que você vai estar comprando com esse ETF. Então é uma meio que garantia de rentabilidade aí pro longo prazo. E o segundo ETF que eu imagino que todos deveriam ter na carteira, que eu acho ele muito bom, é o ETF QQQ. Esse ETF ele vai seguir o índice chamado Nasdaq 100, ou seja, ele vai ser composto pelas 100 maiores empresas de tecnologia listadas na Nasdaq, uma das maiores bolsas aí de valores dos Estados Unidos. E a grande diferença, vamos dizer assim, do QQQ pro VOO é que o QQQ ele é mais focado em tecnologia, né? A grandeza dele mesmo é para esse setor, já o VOO é um pouco mais diversificado, né? O S&P 500 tem uma diversificação de setores. Então, se a gente for olhar aqui a grandeza dos setores do QQQ, a gente consegue ver que tecnologia aqui basicamente toma 60% do portfólio, né? Então já é bastante coisa, mas acaba pegando empresas muito boas e tende a ter um potencial de retorno maior também no longo prazo. E aí, olhando para as empresas que fazem parte desse Nasdaq 100, né, do ETF QQQ, a gente também tem Microsoft, Apple, Nvidia, mas você vê com percentuais um pouquinho maiores, né? Então 8% na Microsoft, 8% na Apple, 6,4% na Nvidia e assim a gente vai indo. E aí, desse ETF QQQ, se a gente pegar os últimos 10 anos de rentabilidade, a gente consegue ver que ele entregou 459% de valorização nos últimos 10 anos, reinvestindo os dividendos. 200% aí acima do que o VO entregou, mas você vê são duas rentabilidades muito boas. E aí, só para vocês terem como métrica de comparação, aqui a gente tem os dois ETFs e um pouco mais de informações entre eles, mas o que eu queria comparar é principalmente a taxa de administração, né, que é quanto aquele ETF ele cobra ali anualmente. Então o VOO ele vai cobrar 0,03% ao ano, é basicamente nada, e o QQQ vai cobrar 0,20% ao ano. Também não é nada e ele conseguiu entregar, né, historicamente mais rentabilidade do que o VOO, então isso é muito interessante a gente ver também. Outra coisa, né, o VOO ele vai ter 500 empresas no seu portfólio, enquanto o QQQ apenas 100 empresas. E das 10 primeiras ações que ele tem no portfólio, toma 32% do VOO como um todo, e das 10 maiores posições do QQQ tomam 48% do portfólio. Já em questão de dividendos, né, o VOO vai ter um dividendo aí de 1,3% ao ano, né, um dividend yield, já o QQQ de 0,54%.
4% ao ano. O foco dos dois não é gerar renda, tá? E sim crescimento de patrimônio. Eu acho que isso é muito bom deixar claro, porque os dividendos eles são bem baixos. Realmente as empresas que eles compram não pagam tanto assim e preferem reinvestir para crescer cada vez mais. Agora que a gente já falou um pouquinho desses dois ETFs que eu acho muito interessante você ter na carteira, é como se fosse um tiro certeiro aí de investimento por longo prazo, como que ficaria a rentabilidade desses dois ETFs juntos na carteira? E se faz sentido também ter os dois? Então, primeiro aqui mostrando qual que seria a rentabilidade se você comprasse o ETF QQQ e o ETF VOO, colocando 50% em cada um deles na carteira, durante um período de 20 anos. E a gente teria aqui uma rentabilidade média anual de 15% ao ano durante os últimos 20 anos, com esses apenas dois ETFs na carteira, com 50% em cada um. Olha que rentabilidade interessante, né? Basicamente, comprando apenas dois ETFs, sem dor de cabeça com ações, você consegue esses 15% ao ano. É doideira de rentabilidade aqui, é muito bom, principalmente por ser em dólar. E se a gente vê que interessante essa carteira aqui que eu simulei com os dois ETFs com 50%, nos últimos 10 anos, apenas 2 anos, eles teriam entregado rentabilidades negativas, né? Ali no ano de 2018, que teria entregado ali uns 5%, 3% negativo, e o ano de 2022, né, que a gente teve a pandemia em si, que teria entregado aí uns 25% negativo. Mas os outros 8 anos, de 10 anos, teriam sido rentabilidades positivas. Uma pergunta que muita gente me faz, mas Léo, beleza, esses dois ETFs você acha que todos os investidores deveriam ter? Eu gosto de ter, eu tenho os dois na minha carteira também, mas faz sentido ter os dois? Eles não compram empresas muito parecidas? E aí, fazendo uma comparação aqui, basicamente 46% de igualdade entre os dois ETFs é o número que a gente encontra. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, se a gente cruzar os dois ETFs, 84% das empresas que estão no QQQ também estão no VOO. Se você parar para pensar, são bastante empresas iguais. Só que no geral, considerando os pesos de cada empresa, né, que tem ali em quantidade distribuída, a gente vê que isso cai para 46%. Ou seja, os dois ETFs são iguais em menos de 50%. Então, nesse sentido, eu não veria problema, já que os dois não são exatamente iguais, não têm exatamente os mesmos percentuais também nas empresas. Eles vão se complementar. Mas se você me perguntar qual que é a principal vantagem de você ter esses dois ETFs, é simplesmente por conta dessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, que está sendo atualizada aqui com o ano de 1997. O que acontece? Ao longo dos anos, né, as empresas, as top empresas, né, as top 10 empresas dos Estados Unidos, elas não vão ser as top 10 empresas daqui 20 anos. E ninguém sabe qual vai ser as empresas top 10 daqui 20 anos dos Estados Unidos. Então aqui é um gráfico, né, que mostra os anos passando, né, então 2000, né, vai para o ano 2001, e qual foram as top 10 empresas. E vocês podem ver que várias empresas vão subindo, algumas vão caindo, né, e os anos vão passando e isso vai mudando. Então, por exemplo, em 2001, a GM, né, que é a General Electric, era a maior empresa ali dos Estados Unidos. Mas você vai ver que a Microsoft começou a crescer ali para 2002 e já vai tomar o lugar dela aqui no top 1, jogando a General Electric para segundo, e ela vai caindo, né, e vão trocando posição. Então você nunca vai saber quando isso vai acontecer e quais serão essas empresas nos próximos anos. Então, esses dois ETFs que eu mostrei para vocês, eles basicamente vão estar sempre comprando essas top empresas, porque independente de qual for a top 10, as top 500, né, que o VO compra, ou as top 100 que o QQ compra, sempre vão ser empresas que estão ali grandes no mercado, e eles vão fazendo essa alteração do portfólio automaticamente. Você não vai precisar ficar comprando e vendendo ação por conta própria para seguir o índice. Ele mesmo vai fazer isso você comprando o ETF. Então meio que você garante de estar sempre investindo nas top empresas dos Estados Unidos. E esse é um ponto muito interessante, eu acho que é uma das principais vantagens para quem não quer ficar tomando muito tempo analisando a ação e quer ter uma performance bem legal nos Estados Unidos investindo em dólar. Então esses eram os dois ETFs que eu tenho na carteira e que eu imagino que todos os investidores deveriam ter por essas razões. Agora eu quero saber de vocês, qual desses ETFs ou qual ETF você acha que todo investidor deveria ter? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E se você quer ver como que vai ser a atualização da minha nova casa aqui, com o meu escritório, que a gente vai mudar bastante coisa, vai lá no meu Instagram, @leofittipaldi, me segue, que eu vou mostrar todas as novas modificações por lá. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!